Olá, consumidores! Está no ar mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um programa inteiramente dedicado a informar e promover os direitos e legítimos interesses dos consumidores cabo-verdianos para que estes sejam respeitados e as relações de consumo sejam mais justas. E para esta missão, a ADECO conta com o seu apoio, porque afinal, consumidores somos todos nós. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. Índice de consumo essencial de setembro de 2025. ICE aumenta na Ilha do Sal e diminui na Ilha de São Vicente. Posicionamento da ADECO acerca da situação de corte de energia recorrente na cidade da Praia. A ADECO analisa as condições de venda de produtos alimentares após a tempestade que assolou a Ilha de São Vicente a 11 de agosto. Primeiro programa do microprojeto Sabores Locais, Escolhas Sustentáveis, abordando o tema O que realmente está no nosso prato. Informação jurídica responde à seguinte questão. A trabalhadora grávida pode ser despedida ou ter o seu contrato de trabalho cessado? A ADECO responde quando é possível levar uma questão de consumo ao tribunal. Na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informa-se acerca do direito do consumidor à boa-fé. Em Mitos ou Verdades sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Educação Financeira fala da importância da poupança e do fundo de emergência. Alcançar a igualdade de género é o tópico do 5º ODS da Agenda 2030 pela Paz e Justiça Social. Em Consumo Consciente, Dia Mundial do Turismo, uma reflexão sobre o futuro da indústria do turismo em tempos de mudança. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. O índice do consumo essencial, calculado agora trimestralmente pela ADECO, registrou no mês de setembro uma ligeira diminuição na Ilha de São Vicente e aumentou na Ilha do Sal. Confira agora quais os custos para um adulto saudável viver nessas duas ilhas. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal, registrou em setembro um aumento de 1.079 escudos, mais 3,2% que no mês de junho. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 34.933 escudos. O custo dos produtos alimentares aumentaram 6,3%, mais 1.075 escudos do que no mês de junho. De acordo com os dados do ICE, atualmente o déficit de salário mínimo do setor público é de 45,6% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 51,3%. Já na Ilha de São Vicente, o cabaz de bens e serviços essenciais monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços registrou em setembro uma diminuição de 174 escudos, menos 0,7% que no mês de junho. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente 23.615 escudos. Os custos dos produtos alimentares diminuíram 1,3%, menos 179 escudos do que no mês de junho. Atualmente, o déficit do salário mínimo do setor público situa-se em 19,5% e o déficit do salário mínimo do setor privado em 28%. De recordar que, ao analisar a variação do ICE ao longo de um ano, constatou-se que as flutuações mensais são pouco significativas. Diante disso, em março, o Conselho de Direção deliberou que a periodicidade do ICE passará a ser trimestral em vez de mensal. A Associação para a Defesa do Consumidor tem acompanhado e tem vindo a receber diversas reclamações de cidadãos da cidade da Praia relativamente aos sucessivos cortes de eletricidade que se vêm verificando nos últimos tempos. Estes constrangimentos têm condicionado fortemente a vida cotidiana das pessoas, das famílias, afetado a economia local e nacional, prejudicado a atividade dos pequenos e médios empresários e comprometido a confiança dos consumidores num serviço público essencial que deveria pautar-se pela regularidade, qualidade e segurança. A ADECO considera que tais ocorrências não abonam em defesa dos direitos básicos do consumidor, nomeadamente o direito à qualidade dos serviços públicos essenciais, conforme previsto na legislação em vigor. Neste sentido, a ADECO apela com urgência à EDEC, empresa de produção e distribuição de eletricidade de Cabo Verde, para que proceda à imediata normalização do serviço,
adotando as medidas técnicas e de gestão necessárias para garantir o fornecimento contínuo e estável de eletricidade e melhor comunicação com os cidadãos consumidores, assegurando informação clara, atempada e transparente sobre os motivos das falhas e o tempo previsível para a reposição do serviço. A ADECO reafirma o seu compromisso de continuar a acompanhar de perto esta situação, exigindo que sejam respeitados os direitos dos consumidores e que prevaleça a responsabilidade e a qualidade na prestação de serviços essenciais à vida e ao desenvolvimento econômico do país. A ADECO, enquanto associação que atua diretamente na área do consumo, promovendo e defendendo os direitos do consumidor, saiu às ruas para apurar a situação em que se encontra o comércio de produtos alimentares em São Vicente após as chuvas e onde constatou 2 casos que podem representar riscos à segurança alimentar dos consumidores. Desde a passagem da tempestade Erin, São Vicente tem enfrentado sérios problemas no que tange ao saneamento. Esgotos a céu aberto e o excesso de terra nas ruas são algumas das complicações que se têm enfrentado em diversos pontos da ilha. Na zona de Bela Vista, conseguimos constatar uma situação em que, em frente a uma padaria, encontra-se poeiras, lamas e uma rede de esgoto entupida. Face a esta situação, que pode colocar em risco a segurança alimentar dos consumidores, o presidente do Conselho Diretivo da ADECO apela. Chuva de 11 de agosto trazia para a rua de Bela Vista uma tragédia grande que tinha a família afetada. Mas também tem outros partes afetadas, nomeadamente espaços comerciais, particularmente as onde é que não está, tem uma padaria. Onde é que as redes de esgoto a céu aberto, as lamaçal e esse conjunto de poeira, naturalmente te afetar esse produto de consumo que é pão produzido nessa padaria. Nós o que nós apelar é a intervenção urgente sobre Bela Vista, sobre zonas onde é que tem centros de consumo, nomeadamente de bens, que é ingerido imediatamente moda pão, que é para ser feito aquela limpeza necessária para este produto que tem nenhum risco de contaminação para consumidores. E consumos com dejetos de esgotos, com poeiras, pode afetar gravemente qualquer cidadão consumidor. Então, nosso apelo é para a intervenção o mais urgente possível e na Bela Vista para limpeza e limpeza de espaços onde é que tem bens de consumo, particularmente bens de ingestão imediata, com pão. Ainda no decorrer da nossa visita aos pontos comerciais da ilha, deparamos com o caso das vendedeiras do mercado de verduras da Praça Estrela a expor os seus produtos na rua de praia, junto ao conjunto de poeiras, lamas e até mesmo esgotos a céu aberto, uma vez que o mercado ficou destruído pelas chuvas. Perante estas circunstâncias, Nelson Faria apresenta sugestões de melhoria da situação atual. A rua de praia tem sido rua afetada naturalmente para cheias, mas o que te preocupa a nós, enquanto Associação de Defesa do Consumidor, nesse momento, é verificar que um conjunto de venda de produtos de ingestão imediata, nomeadamente verduras, legumes, frutas, peixe, está exposto a um conjunto de poeira, a um conjunto de lama, até águas de esgoto ali nas vias. Nossa sugestão é que seja criado um assentamento provisório para os vendedores ambulantes num espaço onde é que tem salubridade e condições de higiene e segurança alimentar a ser salvaguardado. Porque ele é uma urgência. O consumidor que pode esperar tanto, o consumidor tem urgência em que produtos que é vendido tenham condições de higiene e segurança para evitar um conjunto de doenças nesse contexto que nós viver, o que seria ainda pior para agravar a situação. Portanto, nós apelo de continuar a ser um assentamento urgente para os vendedores, que é para poder evitar situações de possível contaminação e doença. De recordar que, após um mês de passagem da tempestade Erin, São Vicente voltou a registrar chuvas de intensidade relativamente menor a 11 de setembro. E damos início ao projeto Sabores Locais, Escolhas Sustentáveis, financiado pelo Green Action Fund e que decorre de 1 de setembro a 31 de outubro na cidade do Mindelo. Nesta primeira edição, a nutricionista Ira Lima explica-nos o que realmente está no nosso prato. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do microprograma Sabores Locais, Escolhas Sustentáveis. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante para descobrir o que realmente colocamos no nosso prato. Já parou para pensar de onde é que vem a sua comida e como é que ela afeta a sua saúde e o planeta?
Vamos começar desvendando os tipos de alimentos que consumimos. Hoje, nós vamos falar sobre uma classificação muito importante de alimentos. Temos 3 categorias: alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Os alimentos in natura são aqueles que vêm diretamente da natureza e não sofrem qualquer alteração após serem retirados de plantas ou de animais, como as frutas, verduras, ovos e leites. Eles preservam as suas características originais e são a base para uma alimentação saudável. Os processados são aqueles alimentos in natura que tiveram a adição de sal, açúcar ou de gordura para prolongar a sua vida útil e realçar o seu sabor. São versões dos alimentos originais, mas com a presença de conservantes. Como exemplos, nós temos os pães, queijos, frutas em cala, atum enlatado, frutas cristalizadas e carnes salgadas. Já os alimentos ultraprocessados são formulações industriais, elaboradas a partir de substâncias extraídas de alimentos como os óleos e açúcares, têm ingredientes obtidos por reações químicas como o amido modificado e têm presença de substâncias sintetizadas em laboratório, como corantes e aromatizantes. Eles contêm uma grande quantidade de ingredientes, muitas vezes desconhecidos por nós, e por aditivos, e são pobres em nutrientes. Como exemplo, nós temos os refrigerantes, bolachas recheadas, salgadinhos de pacote, gelados embutidos e refeições congeladas prontas. O seu grande problema é que o consumo excessivo desse tipo de produto está diretamente ligado a doenças como a obesidade, diabetes e problemas cardíacos. Então, a dica de hoje é: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. A sua saúde agradece. No próximo episódio, nós vamos seguir o caminho desses alimentos e descobrir como é que o consumo local pode salvar o planeta. Não percam! A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação, que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. A trabalhadora grávida pode ser despedida ou ter o seu contrato de trabalho cessado? Quem nos traz a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça, na rúbrica Informação Jurídica. Uma trabalhadora grávida não pode ser despedida sem justa causa ou ter o seu contrato cessado arbitrariamente devido à gravidez. O despedimento só é permitido em casos de justa causa, ou seja, quando há um comportamento culposo da trabalhadora, ou se o contrato tiver um prazo determinado, este poderá cessar na data estipulada, mesmo durante o período de proteção da gravidez. Contudo, a cessação não pode ser discriminatória. Até prova em contrário, o despedimento de uma trabalhadora grávida ou a amamentar é ilegal. Ou seja, a entidade patronal tem que provar que o despedimento não foi devido à gravidez ou por estar a amamentar. O empregador que recusar o acesso ao trabalho de mulher grávida ou utilizar de subterfúgios para criar-lhe instabilidade no trabalho ou obrigar-lhe a autodespedir-se, além de outras sanções a que o facto der lugar, é punido com a coima de 1 ano de salário que competiria à grávida. Nestes casos, a trabalhadora grávida que seja despedida sem justa causa deve denunciar o mesmo à Inspeção Geral do Trabalho, que deverá adotar as devidas providências a fim de averiguar se o despedimento é legal ou não, sendo que, se este for ilegal, a trabalhadora deverá ser reintegrada e o empregador deverá ser sancionado nos termos da lei. Quando é possível levar uma questão de consumo ao tribunal? A ADECO responde com a jurista Dirlene Miranda. Em Cabo Verde,
o consumidor pode levar uma questão de consumo ao tribunal sempre que os seus direitos previstos na Lei de Defesa do Consumidor ou no contrato que assinou com o fornecedor sejam violados. Isso é possível quando não se consegue resolver o problema por outras vias, por exemplo, depois de tentar uma reclamação, uma mediação, uma arbitragem ou a intervenção de entidades administrativas e, mesmo assim, não tiver sucesso. São vários os casos em que o consumidor pode recorrer ao tribunal. Por exemplo, se houver cláusulas abusivas no contrato impostos pelo fornecedor, produtos defeituosos ou que não correspondem ao que foi anunciado, serviços diferentes do contrato, como acontece às vezes com a eletricidade, a água, telecomunicações ou transportes, cobranças indevidas ou exigências de valores sem base legal ou contratual, falta de informação clara e adequada sobre o produto ou serviço, publicidade enganosa ou práticas comerciais desleais, incumprimento da garantia legal. Nos bens móveis, a garantia mínima é de 1 ano. O fornecimento de produtos ou serviços que coloca em risco a sua saúde ou a segurança. A legitimidade para intentar ações em matéria de consumo não pertence apenas ao consumidor individual, que pode reclamar judicialmente a defesa dos seus direitos, mas também às associações de defesa do consumidor para proteger interesses coletivos ou difusos e ao Ministério Público quando estejam em causa direitos de relevância social mais ampla. Dependendo do caso, é possível fazer uma ação individual para resolver um problema específico e pedir a reparação, ou entrar com uma ação inibitória para impedir ou fazer cessar práticas legais, ou ainda pedir uma ação de responsabilidade civil para receber uma indemnização por danos patrimoniais ou morais. Para facilitar o acesso à justiça, a lei permite que o processo seja iniciado no tribunal da residência do consumidor ou no local onde ocorreu o fato. Isto é uma forma de garantir que o consumidor tenha acesso mais fácil à justiça. Sempre que um fornecedor violar os seus direitos, seja com práticas abusivas, produtos ou serviços defeituosos, cobranças indevidas, publicidade enganosa, incumprimento de garantias ou situações que ponham em risco a sua saúde e segurança, você tem o direito de recorrer ao tribunal para fazer valer e proteger os seus direitos. E para esta edição da rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Dirlene Miranda aborda o direito do consumidor à boa-fé. Sabia que em Cabo Verde todas as compras e contratações, desde a ida ao supermercado até a assinatura de um contrato de serviços, devem ser baseados no princípio da boa-fé? Esse direito está garantido na Lei de Defesa do Consumidor. Mas afinal, o que é a boa-fé? A boa-fé significa agir com honestidade, lealdade e transparência em todas as etapas da relação de consumo, antes da compra, nas informações prestadas e na publicidade, durante a celebração do contrato, na forma como o negócio é conduzido e depois da compra, na entrega do produto, no pagamento e até no atendimento pós-venda. O vendedor ou prestador de serviço tem de ser claro e verdadeiro. Isto quer dizer que não pode usar truques, omitir detalhes importantes ou fazer publicidade enganosa só para vender. Por exemplo, ao comprar um eletrodoméstico, o fornecedor precisa explicar exatamente as características, condições de uso, preços e garantias do produto. A boa-fé é uma via de mão dupla. Assim como você tem o direito de ser tratado com transparência, também tem o dever de agir da mesma forma. Isto significa que você deve fornecer informações corretas, como a morada e os meios de pagamento, cumprir o contrato pagando no prazo e utilizando o produto ou serviço de forma adequada, não apresentar reclamações falsas nem tentar obter vantagens indevidas. Por exemplo, não danificar o produto de propósito para pedir troca do mesmo.
Imaginemos que você compra um frigorífico. O vendedor deve informar claramente a capacidade, o consumo de energia e as condições de garantia. Por sua vez, você deve usá-lo corretamente e, caso haja algum problema, relatar a situação com verdade. Se o aparelho estragar por mau uso, não pode acusar falsamente o fornecedor de defeito de fábrica. Em resumo, podemos dizer que é o seu direito ser tratado com lealdade, transparência e honestidade em todas as relações de consumo. E também é o seu dever agir da mesma forma, mantendo a confiança, o equilíbrio e a justiça na troca de bens e serviços. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Mas agora, sinceramente. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou que te entender, porque tu onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa, metendo você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Moda-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancela voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, um estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Então não vai direto para lá, não vai? Então não vai. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem que o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem que o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. No pomo passeio, filho Deus vai levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito! Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Ser
consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. E nesta edição da rúbrica Educação Financeira, a nossa colaboradora Herman Freire aborda a importância da poupança e do fundo de emergência. A importância da poupança e do fundo de emergência. Depois de aprender a organizar o orçamento pessoal, o próximo passo para ter uma vida financeira equilibrada é entender a importância da poupança e da criação de um fundo de emergência. O que é a poupança? A poupança é o hábito de guardar parte do dinheiro que se ganha, mesmo que em pequenas quantias, mais do que uma prática financeira. Poupar é uma disciplina que garante tranquilidade no presente e segurança no futuro. Poupar não significa deixar de viver, mas sim consumir com consciência, evitando gastos desnecessários e priorizando o que realmente importa. Fundo de emergência. A sua segurança financeira. O fundo de emergência é uma reserva de dinheiro separada para imprevisto como desemprego ou redução de salário, problemas de saúde, reparações inesperadas na casa ou no carro, despesas urgentes com a família. Especialistas recomendam que o fundo de emergência tenha o equivalente a 3 a 6 meses de despesas mensais, mas quem não consegue pode começar aos poucos, com metas menores, por exemplo, 1 mês de despesa. Como começar a poupar? Defina uma meta. Quanto gostaria de ter guardado em 6 meses ou 1 ano? Automize a poupança. Se possível, separe o valor assim que receber o salário. Comece pequeno. Guardar 5% a 10% ou até 1.000 escudos por mês já é um bom começo. Evite tocar no fundo. Só utilize em casos de verdadeira necessidade. Benefícios de poupar e ter um fundo de emergência. Mais tranquilidade diante de imprevistos, menos dependência de dívidas e empréstimos, mais confiança para planear o futuro, investimento, viagens, projetos. O orçamento pessoal ensina a controlar o dinheiro, mas a poupança e o fundo de emergência ensinam a construir segurança financeira. Quem poupa hoje garante liberdade amanhã. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e meninas é o 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável pela Paz e Justiça Social da ONU e Estados-membros, tendo em vista a Agenda 2030. Fica a par deste objetivo, que tem como missão criar caminhos para a igualdade de género no mundo, com o nosso colaborador Gustavo Ramos. A igualdade de género constitui um princípio universal, reconhecido em vários instrumentos internacionais sobre os direitos humanos. Desde os primórdios, as decisões sociais eram tomadas pelos homens, que com a sua força e frieza impunham-se diante das mulheres, demonstrando supremacia, domínio e poder. Com o passar dos tempos, as coisas foram-se alterando. Deu-se lugar a uma reivindicação por parte das mulheres por espaço de atuação social a nível laboral, salarial, de oportunidade e tratamento. Tanto é que tem-se manifestado ao redor do mundo associações que primam essencialmente pela igualdade de género. Lutar contra todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas, alcançar a igualdade de género e empoderar mulheres e meninas é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 da ONU, que tem como missão acabar com todas as formas de discriminação contra mulheres e meninas,
eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual. Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e que envolvam crianças, bem como as mutilações genitais femininas. Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestruturas e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade partilhada dentro do lar e da família. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento. Mas para que essas metas sejam alcançadas é necessário realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais e mesmos recursos que os homens. Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres. Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis. Em Cabo Verde, o artigo 24º da Constituição consagra o princípio da igualdade e a proibição da discriminação em razão de sexo. Cabe ao Estado criar as condições indispensáveis à remoção de todos os obstáculos que possam impedir o pleno desenvolvimento da pessoa humana e limitar a igualdade de cidadãos e a efetiva participação destes na organização política, econômica, social e cultural do Estado e da sociedade cabo-verdiana. Cabo Verde tem dado passos para que este ODS tenha efeitos práticos, sobretudo com a Lei da Paridade, mas ainda está longe daquilo que é pretendido pela Organização das Nações Unidas. Dia Mundial do Turismo, uma reflexão sobre o futuro da indústria do turismo em tempos de mudança. Tema a ser abordado pela nossa colaboradora Kathleen Silva na rúbrica Consumo Consciente. Olá, ouvinte do Consumo Consciente. E o Dia Mundial do Turismo, celebrado a 27 de setembro, é uma data que convida à reflexão sobre o futuro desta indústria em tempos de mudança. E este é um mote que nos inspira a começar mais uma conversa. E todas as semanas o nosso propósito aqui é trazer-lhe dicas, reflexões e histórias que incentivem cada um de vocês lá em casa a praticar o consumo consciente no dia-a-dia. Então fique na sintonia. E desde 1980 o setor do turismo cresceu exponencialmente, sendo um motor económico em muitos países e uma ponte entre culturas. No entanto, o turismo enfrenta hoje em dia desafios complexos, sobretudo no que diz respeito à sustentabilidade, ao impacto ambiental e à necessidade de encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento económico e preservação do património natural e cultural. Mas existe uma relação complicada entre turismo e sustentabilidade. O turismo sustentável tornou-se um dos temas mais discutidos na atualidade. A crescente consciencialização sobre as alterações climáticas e o impacto humano no meio ambiente pressionou a indústria a repensar as suas práticas. Estima-se que o turismo seja responsável por cerca de 8% das emissões globais de gases com efeito estufa, o que leva a questionar: como pode o turismo continuar a crescer sem agravar a crise climática? A sustentabilidade no turismo exige mais do que campanhas de sensibilização. Requer uma mudança estrutural em termos de transporte, de infraestruturas e gestão dos destinos. Por exemplo, a aviação continua a ser um dos maiores fontes de emissões de carbono, tal como os navios de cruzeiro são responsáveis por elevadas emissões de gases com efeito estufa, poluição do ar e da água, além do impacto nos ecossistemas marinhos e costeiros, e a transição para formas de transporte menos poluentes, como comboios de alta velocidade, ainda é lenta em muitos países. Além disso, a construção desenfreada de hotéis e resorts, muitas vezes em áreas ambientalmente sensíveis,
contribui para a destruição de habitats e para a degradação do meio ambiente. Por outro lado, algumas iniciativas positivas têm vindo a ganhar força. O conceito de turismo regenerativo, que vai além da sustentabilidade, procura devolver aos locais mais do que aquilo que foi retirado. Este modelo incentiva os turistas a participarem em atividades que reabilitem os ecossistemas, apoiem as economias locais e promovam a preservação cultural. No entanto, a sua implementação em larga escala permanece um desafio. E quando é que o turismo se torna um problema? Outro tema premente é o fenómeno do overtourism, ou seja, o excesso de turismo, que se tornou particularmente evidente em cidades europeias, onde o número de turistas excede em muito o de residentes, causando pressões sociais e ambientais significativas. Este fluxo contínuo de visitantes pode levar à inflação, à degradação dos espaços públicos e à expulsão de moradores devido ao aumento do custo de vida. A pergunta que se põe é: como gerir a crescente demanda por viagens a destinos populares sem sacrificar a quantidade de vida dos residentes e a integridade do património local? Algumas cidades têm implementado limites diários de visitantes, aumentos nas taxas turísticas e restrições ao alojamento de curta duração, na tentativa de controlar o fenómeno. Mas estas medidas nem sempre são bem recebidas por todos os intervenientes. O desafio está em encontrarmos um equilíbrio entre o desejo dos turistas de explorar novos destinos e a capacidade destes locais de absorver tal fluxo sem perder a sua autenticidade. O turismo, quando mal gerido, pode transformar as cidades em parques temáticos, culturais, esvaziando-os do seu caráter genuíno. Turismo de base comunitária pode ser uma alternativa sustentável, porque para muitos especialistas a solução para os problemas de overtourismo e da sustentabilidade no turismo passa pela promoção do turismo de base comunitária. Este modelo envolve as comunidades locais na gestão e na oferta de experiências turísticas, garantindo que os benefícios económicos são redistribuídos de forma equitativa e que os recursos naturais e culturais são preservados. No turismo de base comunitária, os turistas têm a oportunidade de conhecer com a vida cotidiana dos locais, aprender sobre as suas tradições e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Em países como o Peru, o Quênia ou o Nepal, este tipo de turismo tem vindo a ganhar relevância, oferecendo uma alternativa ética ao turismo massificado. No entanto, para que o turismo de base comunitária seja verdadeiramente eficaz, é essencial que as comunidades sejam capacitadas para gerir os recursos turísticos de forma autónoma e sustentável. E agora vamos falar sobre ética no turismo, que é um caminho a percorrer. A ética no turismo é um outro tema que tem vindo a ganhar visibilidade. Questões como o impacto do turismo de massa em culturas vulneráveis, o turismo sexual e a exploração laboral em destinos turísticos são temas que exigem um debate mais profundo. De que forma podem estas empresas turísticas e os viajantes contribuir para uma indústria mais justa e ética? Muitas agências de viagens e operadores turísticos têm vindo a adotar políticas de responsabilidade social, promovendo práticas justas e respeitadoras dos direitos humanos. No entanto, a transformação ética do setor exige uma mudança de mentalidade dos próprios turistas. O consumidor consciente, aquele que se preocupa com o impacto das suas escolhas de viagens, está em extensão, mas ainda representa uma minoria. Mas ainda existem questões em aberto. O Dia Mundial do Turismo é um momento oportuno para levantar questões essenciais sobre o futuro do setor. Como podemos então, enquanto sociedade global, assegurar que o turismo se desenvolva de forma sustentável e ética? Será possível encontrarmos soluções para o problema do overtourism sem comprometer o crescimento económico que o turismo proporciona a tantas nações? Outro ponto que merece reflexão é o papel das novas tecnologias na indústria do turismo. Com o aumento das viagens virtuais, das plataformas de turismo online e da inteligência artificial aplicada à gestão de destinos, como será o futuro das viagens no mundo digital? Poderá a tecnologia ser parte da solução para os desafios do turismo? E existe um futuro em construção. O Dia Mundial do Turismo lembra-nos que a indústria é uma força poderosa de transformação, mas que também traz consigo responsabilidades. O caminho para um turismo sustentável, ético e inclusivo, ainda está a ser traçado. E a sua consciencialização dependerá do compromisso conjunto de governos,
de empresas, comunidades e turistas. Enquanto algumas perguntas permanecem sem resposta, a discussão em torno delas é um passo importante para moldarmos o futuro do turismo de forma positiva. Da minha parte, eu fico por aqui hoje. Obrigada pela sua companhia e pela sua atenção. Até daqui a 8 dias, continue ligado. Até lá. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no SAL, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão do programa, gratos a todos os nossos ouvintes que estiveram durante esses minutos do outro lado. Um agradecimento especial também a todos os nossos sócios que nos ajudam a fortalecer esta nobre causa. Já sabem que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones de sede em São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salomão e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.